Meus irmãos, mas tem sido bons os seus cultos aqui. Quem não vem está perdendo, né? E porque Deus tem aberto o nosso entendimento, tem nos inspirado, tem revelado fatos que a gente não estava percebendo na Bíblia, como no último culto agora. Eu nunca tinha prestado atenção que muito antes de Salomão nascer, Deus já tinha falado que ia nascer um filho a Davi e que esse filho seria o rei de Israel no lugar dele. E falou até de detalhes do Salomão. E o Davi guardou no coração. Nasceram vários filhos, naquele tempo o pessoal tinha várias esposas, e quando foi escolher, Davi falou, é o Salomão. Mas por quê? Porque Deus tinha marcado o Salomão, já tinha dito, e a vida toda, e ele sabia que ele não ia construir o templo, não foi de uma hora para outra não. Quando ele quis construir, começou a preparar, a guardar material, o Senhor Deus já disse, não é você não, você derramou muito sangue nas guerras. Ele era um guerreiro, vamos dizer assim, vencedor de marca maior e também um adorador. Então os dois casos não poderia ser, vai ser o seu filho, eu vou dar paz a ele no tempo dele. E explicou direitinho. Nós também, se tivermos vivendo com Cristo, mas vivendo mesmo, aquela submissão de servo, com essa explosão do evangelho no país, às vezes nós, pastor, não estamos tendo tempo para doutrinar as pessoas como deveríamos. Eu, principalmente, como eu fui doutrinado, quando as igrejas eram pequenas, nós éramos muito unidos, então a gente aprendia muitas coisas no dia a dia com as pessoas. Mas temos que fazer isso, porque senão o povo não vai estar preparado para a geração seguinte, que virá depois da nossa, assumir o comando da obra de Deus e continuar fazendo a vontade do Senhor. No Salmo 14, o rei Davi revela muitas coisas importantes aqui, 7 versículos, mas da maior envergadura, cada um deles. Ele abre o coração, não que ele fosse sábio, ele era sábio porque escolheu a Deus, mas a sabedoria que ele demonstrava é porque era servo de Deus, e essa sabedoria eu também posso ter e demonstrar, qualquer um de nós pode, desde que a gente entenda qual é o plano do Senhor na nossa vida. Disse o nécio tolo no seu coração, não a Deus. Tem pessoa que nega. Mas me explica o seguinte, como é que existe isso, uma sucessão de fatores? Sem oxigênio nós não vivemos. Mas Deus colocou ele aí aberto para todo mundo de graça, até que algum governo resolva cobrar, né? Você para estar respirando tanto tem que pagar, porque isso é da nação, né? Não, isso é de Deus. Todo lugar do mundo que você vá é o mesmo oxigênio, tanto lugar que é muito quente como lugar que é muito frio, e sem ele nós não conseguimos viver. E quanto mais sobe, vai diminuindo. Um dia eu estava com um piloto a 10 mil metros de altura e ele falou assim, olha, nós temos que abaixar agora para 3 mil metros. Eu falei, por quê? Porque está piscando aqui, que o oxigênio está com problema. Eu falei, mas você não tem o negócio que cai? Pois é, exatamente, está com problema. E se sumir o oxigênio, eu só consigo descer 1000 metros por minuto, mesmo embicando ele assim, não consigo mais. E 4 minutos já estão mortos, a 6 mil metros, não tem oxigênio. Eu vou encontrar 4 mil, 3 mil, fica tranquilo. Então desça agora, ele e fomos mais embaixo ali, depois ele mandou consertar, para poder não correr o risco mais. Mas quem é que fez isso? Tudo foi Deus. Aí ele me disse para mim assim, não sei se eu gravei bem, pastor, a parte mais difícil aqui na hora que você está subindo ou descendo, é entre 4 e 6 mil metros, entre 5 e 6, por quê? Porque o gelo é mais poroso e tal, e às vezes acende aqui, eu tenho que agarrar na asa, eu tenho que soltar o negócio para derreter, para poder não dar problema. Foi uma cada coisa que você vai aprendendo depois, quer dizer, a gente não entende nada, entra no avião, tá tranquilo, né? E até rindo e tal, quer dizer, eu não tenho medo, estou no avião, porque eu estou com Cristo. Se acontecer uma tragédia, você está no céu com Jesus. Agora, é importante notar que tudo isso foi uma mente sábia que fez o nascimento de uma criança, a nossa visão, a lente mais perfeita que os cientistas não conseguiram descobrir ainda. Nós saímos do vermelho para o amarelo, para o azul e para as diferenças, as tonalidades diferentes deles, numa variação, numa rapidez e não embaça. Deus fez isso para o rico, fez para o pobre, fez para o doutor, fez para o analfabeto.
Todo mundo tem essa parte. E outras coisas mais que você vai ver. Mas tem uns que dizem que não há Deus. E você tem que prestar atenção nisso. Tem se corrompido, quer dizer, eles se corromperam. Não foi só o pecado de Adão que nos jogou na mão do diabo, mas as pessoas se corrompem, gostam mais daquilo que lhes agrada. E que mais diz assim: fazem-se abomináveis em suas obras. Deus não está gostando nada de certas coisas que são feitas. E não há ninguém que faça o bem, não há um. Jesus foi o único, mas para ele poder fazer, ter um homem aqui que fazia o bem, ele não era só humano, ele era também celestial. A semente dele veio de Deus direto. E ele então, mas ele passou pela porta, tornou-se um como de nós, ele fez o bem e nos ensinou a fazer. Se você quer aprender a fazer o bem, faça como Jesus fez. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. E não encontrou. Desviaram-se todos juntamente e se fizeram imundos. Espiritualmente falando, isso é imundícia. Existe a imundência moral, existe a imundícia natural, que você cai numa lama, fica todo imundo, mas existe a imundícia espiritual. Essa faz com que o homem fique abominável para Deus, porque Deus é santidade. Ele é tanto santidade que ele chega a ser e é um fogo consumidor. Ele não pode, nós não podemos entrar em contato com o Pai, é através de Jesus, a não ser quando Jesus voltar para buscar a igreja. Os que estiverem vivos vão ser transformados, vão receber corpos glorificados, os mortos vão ressuscitar com esses corpos glorificados, e aí sim poderá se ver a Deus. Do contrário, não tem jeito, a pessoa seria fulminada. Então nós vamos ao Pai em nome de Jesus, estamos cobertos pelo sangue dele, oramos e através do Senhor Jesus nós recebemos a bênção. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade. Não tem jeito. Quer fazer iniquidade? Nunca vai ter esse conhecimento de Deus, esse entendimento. Que come o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam a Deus. O que o homem natural quer? A maioria dos casos, enriquecer. Usar de tudo quanto ele acha que é prazer da vida. Mas não quer buscar a Deus. E não importa quem é a pessoa que está lá. Se puder, o peso não será 1 quilo, será um pouco menos, e às vezes 10% ou menos. A conta é errada, o lucro é exagerado, mas como se fosse pão, é meu, estou comendo o que eu preciso. Não tem conhecimento. Eles não invocam o Senhor, e tudo porque não invocam, porque se invocar a Deus, Deus muda. Deus, eu quero te conhecer, eu tenho direito. Vá para a Bíblia que você vai ter um entendimento completo e você vai ver o quanto você andou perdendo na vida. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Quando nós estamos praticando a palavra, Deus está conosco. A igreja de Cristo, a praticante da palavra, não é a igreja nominal, que às vezes é que é de Cristo, mas faz exatamente como o diabo quer. Não, aqueles que recusam o pecado, aqueles que se consagram a Deus, essas pessoas serão abençoadas. Os outros, coitados, vão se achar em grande pavor. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Os pobres de espírito, que ele está falando, aqueles que não têm vaidade, aqueles que querem encontrar a verdade por encontrar, para poder servir a verdade e ser uma bênção para a humanidade. Essas pessoas, elas vão ter muito sucesso na vida. Para terminar, ele faz assim: ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo. Era profeta. Quando Davi falou isso aqui, levou ainda 1500 anos para nascer Nabucodonosor, que foi e tomou o povo dele e levou cativo. Quase 1500 anos, 1400 e alguma coisa. Então, quando ele falando aqui, ninguém sabia disso, mas como profeta ele falou: se de Sião já tivera vindo a redenção de Israel. Jesus levou 1000 anos para vir. Aí pulou mais para baixo assim: quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo. Eles foram para a Babilônia, é incrível, tirou eles do Egito,
colocou aqui, diz: vocês não vão fazer como faz o povo dessa terra, vocês não vão se misturar a ele, não vão dar os filhos em casamento, nem vão receber filhos em casamento, vocês vão simplesmente ficar entre vocês são um povo especial. E eles não deram bola, foram fazer as mesmas coisas que eles fizeram e foram para o cativeiro. Que adiantou aquela obra grande do Egito, se depois foram para a Babilônia e passaram lá 70 anos na escravidão, até que foram libertos. E quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Mas isso ainda vai acontecer com a igreja, quando ela for arrebatada, que será a grande obra do Senhor Deus. O que eu tenho que fazer? Prestar atenção no que diz a Bíblia. Qualquer orientaçãozinha que ela dá, se você meditar, vai tornar-se uma grande orientação, porque ali está resumido o que Deus quer para a sua vida. E quando você se encontra com Deus, se une a Ele, você fica um só com o Senhor. Aí o que Ele é, será através de você, e você será através dele. E nesse momento, no seu direito, você pode exigir o mundo todo, que você vencerá e vai vencer em nome de Jesus. Essa semana, eu comecei o trabalho aqui falando do Salmo 119, 34. E dali nós estamos partindo para ver a importância de ter o entendimento. É tão grande que o profeta Osés consultou a Deus: por que o povo está sendo destruído? E está lá em Osés 4 e 6, e ele disse assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque o sacerdote não buscou para dar. Então nós que somos pregadores temos a obrigação de produzir, de eu estar na presença de Deus, pegar o que Deus está ensinando e depois passar para o povo. O Salmo 119, 34 fala, o salmista, não sei quem foi, diz assim: dá-me entendimento. Por que ele queria entendimento? Ele diz assim: guardaria a tua lei, porque sem entendimento você não guarda a lei de Deus. O Evangelho é a lei da liberdade. No Evangelho você nunca fica preso, ao contrário, no Evangelho você fica livre de qualquer problema que você tenha. E não é concebível que uma pessoa esteja no Evangelho e esteja presa num vício qualquer, cigarro, bebida, tóxico, pecado de qualquer natureza, porque o Evangelho liberta. Mas sem entendimento você não vai conseguir. E isso é um dom que Deus dá para nós. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Observá-lo-ei de todo o coração. Mas como é, missionário, que eu recebo entendimento? É simples, está no Salmo 119, no versículo 130. E é aqui que é um momento importante. Hora da pregação é a hora que não se fala com ninguém, não se consulta o celular, se tem alguma notícia ruim que mandar. Não. A hora de falar, só ouvir. O salmista fez assim: a exposição das tuas palavras dá luz. Não é o pregador que dá luz, o entendimento, mas sim a exposição. Quando ele pede a Deus uma mensagem, e ele já vem com aquela mensagem no coração, e Deus então começa a abrir aquela mensagem para todo mundo assistir. Essa exposição produz luz em todos os corações. Dá entendimento aos simples. Pessoas às vezes não têm muita capacidade, mas no Evangelho, prestando atenção na pregação da palavra, recebendo, ela consegue entendimento. Ela então, com esse entendimento bíblico, ela vai ter muito mais sucesso do que uma pessoa que tem um entendimento normal das coisas. E ela vai ser essa pessoa que o Senhor Deus preparou para ser abençoada. E continua aqui agora no versículo de número 169, que o salmista vem e falou o seguinte: chegue a ti o meu clamor ao Senhor. Então, em outras palavras, não é orar sempre do mesmo jeito: querido Pai, me abençoa. Não, tem que ser um clamor. Mas como é que é o clamor? Voz alta não é na altura da voz, é na intensidade que você põe na palavra de Deus e emite aquelas palavras. Você pode fazer um clamor quase que em voz baixa, mas você está numa contrição diante de Deus. Senhor, eu entendi a tua palavra, diz desse jeito,
eu te peço, me abençoa. Pai, eu quero entendimento, eu tenho que ser um vencedor, eu tenho que ter a sabedoria para sair dessa crise na qual eu fui envolvido. Às vezes se condena uma pessoa que não deveríamos condenar ninguém, que Jesus já disse, não julgueis para que não sejam julgados. Mas mesmo a pessoa mais espiritual costuma estender o dedo sujo e dizer, essa pessoa é a culpada. Nós não sabemos o que o demônio fez em alguns casos para aquela pessoa ceder-se a ele e fazer o que não deveria ter praticado. Só Deus é o verdadeiro juiz, que não julga segundo os fatos que são apresentados, mas ele julga segundo a reta justiça, o que aconteceu no coração. Porque quando o demônio vem com uma tentação, o Espírito Santo vem com uma revelação. Aí a pessoa escolhe ou a tentação ou a revelação, e sem às vezes prestar atenção no que está escolhendo, ela toma essa decisão, e o que ocorre? Peca, erra, contribui para a derrota de alguém, e aquele alguém talvez seja uma pessoa impiedosa. Tá vendo? Vai pagar muito, mas aquela pessoa foi iludida, ela não tinha a luz necessária naquele momento. Agora, chegue a ti o meu clamor ao Senhor, aquela revolta que você tem contra o mal da sua vida, traduz ela no clamor e vai a Deus. Agora saiba que você, para ir a Deus, você tem que ir de acordo com o que a palavra lhe ensinou, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. 3 estágios, você anda no caminho, precisa da verdade, Jesus é a própria verdade, e você então precisa receber vida para recuperar a sua santidade que você perdeu, recuperar a sua inocência que você perdeu, recuperar o tempo que você não obedeceu o inimigo, porque depois que errou você começou a obedecer. E por que começou? Porque aquele a quem você se submete como servo, servo dele você se torna, aí ele faz de você o que quer. Chegue a ti o meu clamor, a minha revolta dentro da tua palavra, né? Ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Não teria mágica, não há mágica. Deus vai me dar entendimento, não quero nem saber da Bíblia. Você não vai receber nunca, você vai se destruir assim. A palavra de Deus está acima até do nome do Senhor, ela é a autoridade máxima na terra. A palavra de Deus assume o lugar ausente de Jesus. Aqui é como se Jesus estivesse falando com você, e ele está falando. Nela você é tão poderoso quanto Jesus era quando estava aqui, porque ele disse, as coisas que eu vos digo, o que ele fazia, não as digo de mim mesmo, não faço de mim mesmo, mas faço como o Pai me ensinou. Então se eu fizer, se você fizer, nós vamos ter o mesmo sucesso, amém? E vamos fazer agora, vamos orar, né pessoal? Vamos ficar de pé em nome de Cristo, e Deus vai estender a mão sobre a sua vida. Tenho certeza que será agora um momento importante. Você que está em casa, aqui, está no hospital, talvez você esteja aí desesperado. Pastor, a cada momento eu sinto que eu estou piorando. Então vamos inverter agora, a cada momento, para você sentir que você está melhorando. Curve a cabeça e feche os olhos. Ó Senhor Deus, nós clamamos a Ti agora. Nós emitimos o grito da revolta, que não é em palavras altas, mas, ó Deus, é na intensidade da fé. Pai, o inimigo tem aprontado muitas armadilhas para essas pessoas, e o Teu povo tem caído, Pai, o Teu povo tem aceitado, ainda que ele não fala que aceita, dentro dele está dizendo, é a vida, está chegando o meu fim. Não, Pai, o nosso fim chegará quando o Senhor quiser, e o Senhor, para nos levar para a eternidade, não precisa da ajuda de um câncer, nem da Covid, Pai. O Senhor não precisa de um acidente. O Senhor recolhe o nosso espírito como se recolhe um feixe de lenha lá no meio da mata, e Deus, e acabou. Então agora eu entro em batalha em favor dessa pessoa que já estava entregando os pontos, que já estava cedendo.
meu Deus, isso não vai continuar, ao contrário, eu paraliso agora toda a ação do inimigo nessa vida e digo: o espírito da doença, você vai sair, você vai embora agora. Eu não estou barganhando com você, não estou pedindo, eu estou agora exigindo como autoridade constituída pelo Senhor para fazer a obra dele. Eu estou te repreendendo, o espírito maligno que não deixa a pessoa fazer o que Deus quer que ela faça, mas faz essa pessoa ser uma pessoa confessadora de derrota, de fraqueza, uma pessoa praticante do que não presta. Eu amarro você agora e eu ordeno: saia desta vida para jamais operar em qualquer pessoa que você estiver. Nesse momento você está amarrado, você está acorrentado. É isso mesmo, você tem agora o seu momento de falar com Deus, de emitir a sua revolta contra esse mal que tem feito você ser boneco na vida das pessoas, e você é uma pessoa com dignidade para ser uma pessoa de bem, pois eu estou ordenando agora: esse demônio está amarrado, acorrentado, e vai sair agora com todo o mal dele, mas queimando pelo fogo celestial. Meu Deus, manda fogo celestial agora, manda o teu fogo para queimar esse mal, e vai saindo desde o alto da cabeça à planta dos pés, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Você, demônio que entrou nesses rins que paralisaram-se, um deles está paralisado, pois eu mando agora que volte a funcionar em nome do Senhor Jesus. Inicie-se agora o processo de regeneração desse órgão, de qualquer outro órgão. Eu estou ordenando em nome de Cristo: vai soltar essa vida, meu Deus, estou falando para a tua glória, estou exigindo em nome do Senhor. Mal começa a bater em retirada, daqui em casa, onde quer que a pessoa estiver, tem que ir embora agora, hein? Agora, saia, saia, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu declaro que quem orou comigo com fé está curado e liberto em nome do Senhor. E você diz: eu creio. Obrigado, Jesus. Vamos ficar de pé agora que vamos abençoar a água, pessoal. Chegou a hora agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado porque o Senhor está aqui conosco. Pai, põe nessa água que eu estou segurando, que qualquer pessoa segura aqui ou em casa, em qualquer lugar, a tua virtude para curar completamente. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Pode beber da água agora. Agora concentra a fé que eu vou fazer a oração. Pai, voltamos a orar agora, e eu quero a mesma manifestação agora de poder com a oração do pastor Jaime, que como pastor da igreja já ora pelo povo agora, em nome de Jesus. Pai, queremos esse mesmo poder operando de pessoa em pessoa que está aqui, está em casa, pela TV, pela rádio, pela internet. É o fogo de Deus que passa, é esse fogo consumidor que destrói o mal, e o mal não aguenta. É agora isso, meu irmão, pode levantar a sua voz e o mal sai. Isso, você sabe qual é o mal que tem de assediar, tem de atormentado, mal que insiste em ficar, mas não vai ficar, pois a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então resista a esse mal e diga: mal, saia, vai embora, eu exijo isso. Manda essa dor no peito, sai, essa dor nas costas. Você está dentro de um hospital aí, mas assistindo pelo celular, você deve dizer: dor, sai das minhas costas agora, em nome de Jesus. Você aqui na igreja, com essa pressão na cabeça, essa pressão na nuca, você ouviu pessoas contarem disso. Manda essa dor sair, eu uno a minha fé com a sua fé. Estamos aqui na Avenida São João 791, no centro de São Paulo, para o Brasil e para o mundo, e eu levanto a minha voz na autoridade, eu levanto a minha voz no poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu digo: mal, saia, vai embora. Dor na cabeça, dor no peito, dor nos braços, dor nas costas, dor lombar, dor no quadril, dor terrível que essa pessoa está sentindo, é hérnia de disco, é inflamação do ciático, é dor renal, é cálculo renal. Em nome de Jesus, vai embora todo tipo de infecção, de inflamação na junta, nas articulações, que essa pessoa não levanta o braço, não levanta a perna, ela não consegue caminhar direito. Eu digo: sai artrite, artrose, bursite, reumatismo, osteoporose, seja o câncer, a neoplasia maligna. Eu digo ao tumor que retroceda, desapareça, a metástase do câncer vai embora, o mal incurável, o mal até mandado por uma obra de bruxaria, de
feitiçaria, de magia negra, o mal que faz essa pessoa ver coisas, ver vultos, sai perturbação, sai esse peso no corpo, vai saindo em nome de Jesus, essa dor no pé da barriga, essa infecção urinária, toda a opressão maligna, toda a opressão diabólica, o fogo está descendo, meu irmão, e o mal não aguenta, o poder está no nome de Jesus. E ainda que alguém tenha feito alguma obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, esse mal é quebrado, esse mal é desfeito, esse mal é anulado agora. Toda opressão maligna, diabólica, saia, 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 vai embora em o nome de Jesus Cristo.